Vamos para a última parte, então, responsabilidades do presidente? Vamos de responsabilidades. Olha lá. E claro que vai ter esquema, né? Claro que vai ter esquema, porque a gente não se aguenta. Se o presidente da República cometer crime de responsabilidade, caberá ao Procurador-Geral da República oferecer denúncia contra ele perante o Supremo Tribunal Federal, o qual, após fazer a análise preliminar da peça acusatória, a enviará ao Senado Federal, que deverá conduzir o processo. E aí? Vem com a tia. Vamos apagar o quadro. Vamos apagar, que eu vou fazer um esquema aqui, ó, de responsabilidade, que quem não tiver vai chorar em Guarani. Sabe o que é chorar em Guarani, Vini? Hã? Você já viu os caras ali do Paraguai falando em Guarani ou não? Já imaginou chorar em Guarani, cara? É um negócio desesperador. Então, assim, ó, Teteia, ai, eu tô cansadinha. Eu tô grávida de 9 meses, fera. Grávida de 9 meses. Com uma filha de 3 anos. Então você se coloca no seu lugar aí. E fica comigo até o final. Ai, professor, eu trabalhei. E eu não. Eu não. Eu fiquei à toa o dia todo. Você largue mal. Então, ó, segura a peruca e vem com a tia até o final, hein? Olha só. Não me abandone aqui. Não me abandone. Olha lá. O presidente da República, ele pode ser responsabilizado na vigência do seu mandato. Então, ele sendo presidente não quer dizer que ele é... ele não é a rainha da Inglaterra. Não. Não é monarquice aqui. Aqui a gente tem responsabilidades dos chefes. Então, nesse caso, o presidente ele pode ser responsabilizado por 2 tipos de crimes. O crime comum e o crime de responsabilidade. Vou fazer uma tabelinha comparando aqui os dois, tá? Crime comum. E o crime de responsabilidade. O que é crime comum? Como está dizendo, crime. Crime em geral. Crime matou, roubou, picou, furtou. Aqui eu estou falando de crimes em geral. Aqueles crimes previstos na lei penal. Nas leis penais. Pode ser crime eleitoral? Pode. Pode ser um crime ambiental? Pode. Crimes em geral. Ou seja, aquelas infrações de natureza penal. Ok? Diferente dos crimes de responsabilidade. Crime de responsabilidade não é crime do sentido penal do crime. Crime de responsabilidade são infrações político-administrativas. Então, o presidente, muitas vezes, viola a Constituição, viola as disposições lá do artigo 85 da Constituição Federal, e a finalidade do crime de responsabilidade é tirar o presidente. Não é prender ele nem nada, é afastá-lo, através de um processo chamado de impeachment. Então, crime comum, estou falando de crime de ação penal. Lei penal, coisa penal. Crime de responsabilidade não é crime. Aqui eu tenho uma infração de natureza político-administrativa. Chamamos de crime de responsabilidade pela natureza sancionatória que a gente vai dar aqui para esse tipo de comportamento. Qual é a diferença e as semelhanças entre os 2 ritos? Isso porque eu vou ter um tipo de processo para responsabilizar o presidente por crime comum e eu vou ter outro tipo de processo para responsabilizar o presidente no caso de impeachment. Como funciona? Vem com a tia. Crime comum. Presidente, vamos pensar. Presidente cometeu um crime eleitoral, por exemplo. Como que isso vai ser resolvido na vigência do seu mandato? Bom, se é crime, tem que começar com o quê? Com uma denúncia, não é? Como eu estou falando, ó, até a caneta chegou a regar.
Tem preta? Vini sobrando? Pera aí. Aqui? Deixa eu roubar aqui, pronto. Ah. Começa lá com uma denúncia. Não tá muito boa. Com uma denúncia. Quem faz denúncias em geral de crimes? Vamos chutando aí com o coração. Quem denuncia crimes? O Ministério Público, não é verdade? Só que a gente não está denunciando o Zezinho da esquina. A gente está falando de uma denúncia contra o presidente da República. É o cara mais importante da nação aqui. Nesse caso, quem vai fazer a denúncia é o chefe do Ministério Público, que nós chamamos de Procurador-Geral da República. Então, a denúncia, ela vai ser pelo Procurador-Geral da República ou, nos casos daqueles crimes de ação penal privada, pelo ofendido. Tá. Através lá do negócio chamado queixa-crime. Vai ficar tudo na denúncia aqui, mas você está entendendo o que eu estou falando. Então, alguém vai ter que denunciar o presidente, que pode ser o Ministério Público, na figura do PGR, ou ofendido naquelas ações penais privadas. Essa denúncia, ela é feita perante o Supremo Tribunal Federal, que é quem julga o presidente no crime comum. Só que o Supremo Tribunal Federal não pode receber essa denúncia sem que a Câmara autorize ao recebimento dessa denúncia. E aqui nós temos, então, uma prerrogativa do presidente. Ele comete um crime na vigência do seu mandato, que tem relação com a sua função, e mesmo assim isso não significa que ele possa ser punido na vigência do seu mandato, porque para que isso aconteça, depende de autorização da Câmara dos Deputados. Então, essa denúncia, ela é encaminhada para a Câmara, que pode ou não autorizar o processo contra o presidente. Então, o que pode acontecer aqui? Chegou na Câmara, ela vai fazer um juízo político de admissibilidade dessa denúncia. Ela vai analisar e falar assim, queremos a cabeça do presidente agora ou não? Será que é o melhor momento? É mais oportuno que se faça isso ou não? Quer um exemplo prático? Eu te dou, meu amor. Brasil é recheado de exemplos. Michel Temer. Michelzinho? Vampirão? Ele mesmo. Lembra dele? Tá. Tínhamos Dilma na presidência da República. Dilma foi impeachmentada. Ele era o vice dela. Ele assume a presidência da República. Na época, o PGR mandou 2 denúncias contra ele. E daí a Câmara olhou e falou assim, gente, se nós derrubamos Michel Temer, se a gente recebe essa denúncia e ele é condenado, nós vamos perder também o vice aqui que virou presidente. E daí vai ter eleição indireta? Não. O Brasil já está num turbilhão de coisa. Melhor deixar quieto isso aqui. Nem vão mexer agora com isso aqui, entendeu? E foi isso que a Câmara decidiu. Veja que ela não falou assim, acho que ele é inocente. Acho que ele é culpado. Não. É conveniência e oportunidade, juízo político aqui. É o melhor momento de se responsabilizar o presidente ou podemos deixar isso para depois que terminar o mandato? Então, a Câmara aqui, agora sim, ela vai poder dizer 2 coisas. Sim, queremos a cabeça do presidente, ou não, deixa quieto. Para dizer sim, queremos ver o pau quebrar, ela tem que autorizar isso pelo quórum de 2/3. Então, 2/3 dos 513 tem que falar assim, vamos ver o que vai rolar. Não atingiu o quórum de 2/3? É não. Parou por aqui. O que vai acontecer com essa ação penal? Ela vai ficar suspensa. Suspende a ação penal. Por quê? Porque supostamente tem um crime que aconteceu aqui. Não quer dizer que o presidente vai ficar imune, então nunca mais vai responder. Não, lembra? Não é bagunça. Não é bagunça. Vai responder por esse crime, mas depois que terminar o mandato. Então, se der não aqui, o que acontece? Suspende a ação penal. Suspende aqui o processo até o término do mandato. Foi isso que aconteceu com o Michelzinho.
Terminou o mandato dele, o que rola? Aí se instaura a ação penal. No Supremo Tribunal Federal, não, porque ele não é mais presidente, ele não tem mais prerrogativa de foro. Então, a ação penal vai ser instaurada lá no juiz de primeiro grau, ok? Então, denunciou. PGR, por exemplo. Câmara vai analisar, queremos a caveira ou não? Sim, diz isso por 2/3. Não atingiu 2/3, é não. Tá. O que faz com a ação penal? Suspende. Depois que ele deixar de ser presidente, aí deixa que o pau tore. Ok? Tá. Vamos imaginar que a Câmara diz sim. Queremos ver até onde vai essa loucura. Aí, esse processo volta para quem? Para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é o órgão que vai julgar o presidente aqui no crime comum. Vou colocar aqui mais para cima. Não. Nós vamos bater print aqui, tem que ficar bonito esse trem. Aí. STF. Chegou no STF, o STF pode fazer duas coisas. Ele pode receber ou rejeitar a denúncia. Aqui, o STF vai fazer um juízo jurídico, não político. Quem faz juízo político é a Câmara. O STF vai analisar se existe fundamento dessa denúncia. Imagine, por exemplo, que o PGR faz uma denúncia com base apenas em denúncia anônima. A denúncia anônima não pode ser capaz de instaurar ação penal. Aí o STF falou, não, nem vou mexer com isso aqui. Você entendeu? Então, o Supremo ele pode receber ou rejeitar a denúncia. Ele não está julgando ainda o processo todo. Ele só vai ver se é o caso, se tem justa causa, se preenche os requisitos mínimos ali de uma ação penal. Quando ele recebe, grave isso aqui é mega importante. É a partir deste momento, do recebimento da denúncia, que o presidente é afastado das suas atribuições pelo prazo de até 180 dias. Até 180 dias. Então, recebeu a denúncia, suspende o presidente, fica afastado das suas atribuições. Quem assume, já está ligado agora, que é o vice que vai assumir a bronca. Se não tiver vice, presidente da Câmara, aquela história toda. Ele vai ficar afastado por até 180 dias. Por que até? Porque pode ser que a ação penal termine antes e ele seja absolvido, ele volta antes. Ou pode ser que a ação penal acabe durando mais do que 180 dias. Nesse caso, se a ação penal durar mais do que 180 dias, o presidente volta ao exercício das suas atribuições e a ação penal continua. Ela não vai ser arquivada, ok? Ela continua. Se o STF rejeita, fala, não, vocês são tudo louco, o que é isso aí que vocês inventaram? Se rejeita, acabou o processo. Morreu aqui. Se o STF recebe, instaura-se ação penal no Supremo Tribunal Federal. Aí, se ação penal, aí é regra lá do processo penal. Ampla defesa, contraditório, tudo que você tem direito aqui. Ao final dessa ação penal, nós vamos ter o quê? Uma sentença, não é isso? Uma decisão do Supremo. Vou colocar a decisão para ficar igual depois do crime de responsabilidade. A decisão. Tá. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela pode ser também de duas naturezas. Ela pode absolver o presidente. Pode ou não pode? Chega lá no final da ação e fala assim, o cara é inocente. Absolveu. Aí, meu amor, você já sabe, né? Absolveu, aí é só alegria, sucesso, falando que era perseguição, e golpe, rolo, treta e xingamento, aquilo que você já sabe que ia rolar no Brasilzão se acontecesse isso aqui. Isso aqui nunca aconteceu, tá? Só pra você saber. Só tivemos na situação do Michel Temer que morreu por aqui. Mas de crime comum nunca chegou a rolar com nenhum presidente da República na história do país. Tá. Ainda, a gente nunca sabe o que pode acontecer nesse Brasilzão, né? Tá. Absolveu, alegria, volta, papapá, rolo, maravilha. Condenou.
Então, pode condenar. Se condena, o presidente condena a quê? Qual é a pena aqui? Qual é a pena? Não sei. Senhora, qual que você não sabe? Não sei. Ué, depende do crime que ele cometeu, não é verdade? Isso porque, se ele for condenado, a pena que ele vai receber é da infração que ele cometeu. Então, a pena aqui, ó, vamos colocar assim, ó. As penas. Aquela pena da lei penal. Então, se a lei diz lá, reclusão de tanto a tanto, sei lá, é aquela pena que está na lei penal. Só que avança um pouquinho com a tia aqui. Vocês aguentam, hein? Vocês aguentam. Tá. Quando eu tenho uma condenação criminal, que é o caso, uma condenação criminal, e essa condenação transitar em julgado, que é quando não cabe mais recurso, o que acontece com os direitos políticos da pessoa? Suspende. Nesse caso, então, em decorrência dessa condenação, o presidente vai perder o seu cargo, mas como um efeito reflexo da pena. Veja que a finalidade desse processo não é prender o presidente. A finalidade desse processo aqui não é afastar o presidente só das suas atribuições, não tem natureza política. A finalidade disso aqui é aplicar a lei penal. Só que como eu tenho aplicação da lei penal, como consequência disso, eu vou ter a suspensão dos direitos políticos. E daí, então, eu vou ter a perda do mandato. Mas você entendeu que a finalidade desse rito aqui não é essa pena. Essa pena aqui vai acontecer como uma consequência. Porque a finalidade desse rito aqui, ó, é aplicar a lei penal. Fixa. Matou, roubou, sei lá, crime comum. Denúncia, se é crime, PGR ofendido. Câmara precisa autorizar, juízo de admissibilidade. Para autorizar, quórum de 2/3. Não autorizou, suspende. Pode ser que rolou crime aqui. Tá. Se a Câmara autoriza, vai para o STF. Pode receber ou rejeitar. Recebeu, presidente, fica fora porque nós vamos te processar. Instauração penal. Pode absolver, alegria, ou pode condenar. Pena, não sei. Aquela prevista na lei penal. Como consequência da pena que suspende os direitos políticos, ele vai perder o mandato. Tá. Crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade são aquelas infrações que eu falei político-administrativas, que você vai encontrar onde? Pega aqui? Pega. No artigo 85 da Constituição Federal, no rol exemplificativo, isso é regulamentado por uma lei especial. Ai, que especial! Essa lei especial, necessariamente, especial não sou eu que estou dizendo, é a Constituição que fala especial, né? Essa lei especial, na verdade, é uma lei federal. É uma lei federal. Aqui, Teteia, tem que saber o artigo 85, hein? Já anota aí para tua leitura da legislação seca. Tem que estar afiado no artigo 85, mas é bem facinho também, porque são coisas meio óbvias aqui. Então, crime de responsabilidade são aquelas infrações político-administrativas elencadas no artigo 85, mas não só. Eu vou ter regras de processo e julgamento numa lei especial, que é uma lei federal. Aliás, essa lei é de 1950. Sabia disso? 1950, 6 dias atrás, anteontem. É a lei que está em vigor, ok? Vamos comparar aqui. No caso do crime de responsabilidade, tudo deve começar também com uma denúncia. Só que a diferença aqui, ó, é que essa denúncia, ela pode ser feita por qualquer cidadão. Ó a pegadinha do malandro de cara. Qualquer brasileiro?
Qualquer pessoa? Qualquer cidadão. Cidadão é aquele brasileiro que está no exercício dos direitos políticos. Logo, para denunciar aqui o presidente, para instaurar uma ação de impeachment, o cara tem que ter título eleitoral. Tá. Essa denúncia, ela é feita diretamente na Câmara. E aqui, nós vamos ter a mesma coisa do crime comum. Aqui a Câmara também vai fazer juízo de admissibilidade, também pode autorizar aqui ou não. Lembra da Dilma? Lembra? Chegou lá na Câmara, a Câmara tinha que autorizar ou não esse processo, instaurar o impeachment contra ela. Aí você tinha lá o pessoal da Câmara. Sim, pelo periquito, pelo papagaio, pela família brasileira e não sei o que. Lembra? Você lembra? Ô, louco, eu não perdi um minuto. Era eu, a pipoquinha aqui, ó, pá, só acompanhando as tretas no cenário nacional. Que eu dizia que nunca ia acontecer, né? E mordi minha língua ali. Chegou na Câmara, ela vai fazer esse juízo político de admissibilidade. Para ela dizer sim, queremos ver o pau quebrar, tem que dizer sim pelo quórum de 2/3. Igualzinho ali. Professora, e se não atingir o quórum de 2/3? Morreu. Acabou. Professora, por quê? Por quê? Aqui arquivou, já era, e aqui suspende. Porque aqui existe a possibilidade de existência de um crime, uma infração penal, um crime mesmo, só que não querem processar agora. Aqui, a finalidade do impeachment, do impeachment, é fazer o quê? Tirar o cara do poder. Então, se a Câmara não autorizou, não adianta a gente falar em impeachment depois que ele não for mais presidente. Faz sentido ou não? Vamos fazer impeachment do presidente que não é mais presidente. Não tem finalidade. Então, se a Câmara disse não, morreu a história, ficou por aqui. Tá. Agora, e se a Câmara disse sim? Queremos ver o pau quebrar. Isso aqui vai para o Senado. Bem na altura. Senado. O Senado é o órgão julgador do impeachment. Veja que o presidente, ele já vai poder apresentar defesa na etapa da Câmara. Mas a instauração formal do impeachment se dá no Senado. Aqui o Senado vai poder fazer a mesma coisa que o STF aqui, ó. Ele vai poder receber ou rejeitar a denúncia, fazendo um novo juízo de admissibilidade. Então, vou colocar aqui igualzinho, ó. Fica bem completinho. Pode receber ou rejeitar. Isso aqui é um resumão, né? Essa aula eu complemento, quórum, um monte de outras coisas. Tá. Se o Senado recebe, é a partir deste momento que eu tenho o afastamento do presidente. Também por até 180 dias. Logo, uma vez instaurado ou a ação penal ou o impeachment, eu vou ter o afastamento do presidente. Mas quando que isso ocorre? Na ação penal, quando o STF recebe, não é quando a Câmara autoriza, é quando o STF recebe. Aqui também não é quando a Câmara autoriza, e sim quando o Senado recebe a denúncia. Querido? Querido, tá. O Senado recebe, pau quebrando, o presidente vai apresentar sua defesa, aquela história toda, produção de prova, não sei o que, zazazá, vai ter um dia para o julgamento do presidente. Então, eu vou ter aqui, igual ali, uma decisão. Então, eu vou ter lá os 81 senadores que vão se reunir para dizer se o presidente deve ou não ser impeachmentado. E aqui, então, quais são as penas do impeachment, né? Então, vamos lá. Da mesma forma, o Senado pode absolver o presidente. Aí você já sabe, né? É golpe! Aí o céu é o limite, né? Só alegria. Ou pode condenar. Aqui que vem a loucuragem. Você está preparado?
Você tá preparado ou não? Porque a gente tem que estar preparado aqui, porque aqui é grandes emoções. Eu amo essa parte. Chegou para condenar. Vai condenar a quais penas? Vamos colocar aqui, ó. Vou até fazer maior aqui, ó. Quais são as penas do impeachment? Artigo 52, parágrafo único. Até o bebê ficou animado. Artigo 52, parágrafo único da Constituição. As penas do impeachment são a perda do mandato, que é a finalidade principal. O negócio é tirar o cara. Para isso serve impeachment. Só que a Constituição fala assim, ó. Perda do mandato com a inabilitação para o exercício de qualquer cargo ou função pelo prazo de 8 anos. Quais são as penas de impeachment? Perda do mandato e a inabilitação. Inabilitação é mais grave que a inelegibilidade. A inelegibilidade impede a pessoa só de se eleger, de se candidatar. A inabilitação impede ela de relar na administração pública. O indivíduo inabilitado não pode prestar concurso público, não pode ser júri no tribunal do júri, não pode ser mesário nas eleições, certo? Então ele não rela na administração. Logo a gente pode dizer que a inabilitação é uma pena mais gravosa do que a inelegibilidade. Até aqui, ok? Maravilha. Qual é o grande babado e a treta que rolou no caso da Dilma? Na época do Collor, não sei se você lembra, eu não lembro, muito jovem, só flashes, assim que eu me recordo, flashes, né? Não me recordo de absolutamente nada assim, é o que diz a história. Na época do Collor, o que aconteceu? Quando o Collor viu que o Senado ia pegar ele, que o Senado ia impeachment ele, ele renunciou. E ele renunciou por quê? Porque ele pensou, se eu renunciar, eu só perco o mandato, mas não fico inabilitado. Só que daí o Senado olhou para isso e falou assim, ô louco, mas a gente quer analisar se você fica inabilitado também. Até porque o Senado falou assim, ó, essas penas são aplicadas em conjunto. Então, se a gente decide pelo seu impeachment, pela pena do mandato, você também estaria inabilitado. E quando você faz isso, você impede que a gente aplique essa pena para você. E daí o Senado falou assim, negativo, não queremos saber, nós recebemos aqui, beleza, se renunciou e tal, mas nós vamos te julgar. O Collor falou, que absurdo, vou para o STF. Chegou lá no STF e falou assim, STF, já renunciei, não sou mais presidente, não tem por que os caras me julgarem. E o STF falou o quê? Ah, mas tem a pena de inabilitação, né? Então tem uma coisa com a outra ali. Então pode ser que se eles julguem que você deveria ser impeachment, você fique inabilitado também. Então assim, Collor vai ser julgado sim. E daí o Collor faz o quê? Teve que aceitar e acabou sendo impeachment. Na verdade, a perda do mandato não tinha eficácia, né? Porque ele já tinha renunciado, mas acabou recebendo a pena de inabilitação. Chegamos no caso Dilma Rousseff. Chegou lá na hora de votar. E é importante lembrar que a sessão do impeachment ela é conduzida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Quem vota são os senadores, mas eu tenho o presidente do Supremo conduzindo os trabalhos. Lembrou disso? Tá. Então tava lá, Lewandowskizão, conduzindo os trabalhos. Aí vem você, tal, só para botar ordem na casa. Mas quem vota é só os 81 senadores. Maravilha. Chegou lá na época de Dilma Rousseff e eles fizeram o quê? Vamos votar separado. Como assim? Vamos votar separado. Primeiro a gente vota se ela perde o mandato, depois a gente vê se aplica a pena de inabilitação. O Collor na sala. Você se lembra. Mas aquele Collor que eu tô falando que recebeu o impeachment é o mesmo Collor que estava no Senado, no impeachment da Dilma. Se alguém me conta, eu não acredito. Eu não acredito. Como assim? O cara do impeachment anterior? Senador de novo? Que o brasileiro é assim. O brasileiro é o cara que perdoa. Coração. É um coração assim de ouro. O brasileiro é dessa. Collor na plateia. Quando fala assim, vamos encaminhar separado, o Collor fala assim,
Mas é o quê? Vocês estão achando que... Aquele meme do palhaço. Vocês estão achando o quê? Que tem cara de palhaço aqui? Porque eu esperei 8 anos para poder me candidatar de novo. Até me elegi e tal. Mas eu esperei 8 anos. Como assim agora vai aplicar separado? Tão com dozinha dela? Que negócio é esse aí? Não tô entendendo. Por Deus do céu, claro que ele não falou desse jeito, mas ele pediu a palavra. Ele pediu. E eu tô ali o quê? Com a minha pipoca, animado. Eu falei, gente, não tô acreditando. O Collor ali, vendo acontecer, sendo que ele tomou o fumo lá atrás. Collor olha e fala assim, gente, para com isso, pelo amor de Deus, uma coisa com a outra. Eu fui assim? Como é que agora vai ser diferente? Aí alguém olhou pro Collor e falou assim, senta lá, Collor. Ó pra você. Fica quietinho, né? Teu tempo já passou. E ele fez o quê? Ficou quietinho. E daí eles fizeram o quê? Encaminharam as penas em separado. Como que rolou a votação? Assim, Teteia. Emoção. Cara, eu amo o Brasil. Vota primeiro se perde o mandato. Sim ou não? Para dizer sim, perde o mandato, tem que atingir o quórum de 2/3. Lembra sempre o quórum de 2/3 aqui. Não atingir o quórum de 2/3, 81, implica em não. Se der não, então votou lá. Acha que a Dilma tem que perder o mandato? Votação ostensiva. Não é para se esconder atrás de coisa não. Vai ter que falar sim, não, aquele negócio todo mundo acompanhou. Não chegou nos 2/3, implica em não. Isso significa, então, que está absolvido. Se o Senado dissesse assim, ó, não perde o mandato, não tinha votação da inabilitação. Você tá me entendendo? Disse não, tá absolvido. Agora, se diz sim, vota a segunda pena. E daí aqui, eu vou ter nova votação. Sim e não. Para aplicar a pena de inabilitação, precisa também atingir o quórum de 2/3. Não atingiu 2/3, implica em não, e daí a pena não é aplicada. O que aconteceu no caso da Dilminha? Atingiu 2/3 para perder o mandato, mas não atingiu 2/3 para aplicar a pena de inabilitação. Por isso que no caso dela, ela perdeu o mandato, foi impeachmentada, mas pode inclusive se candidatar na sequência, apesar de não ter sido eleita, mas pode se candidatar, porque ela não teve a pena de inabilitação. Ok, isso aqui? Sim? Esses são os ritos do crime comum e do crime de responsabilidade. Vale a pena dar um print nisso aqui, hein? Olha que coisa linda isso aí. Vamos lá. Questão agora. Que agora é só passear agora, hein? Olha lá. Se o presidente da República cometer crime de responsabilidade, caberá ao Procurador-Geral da República oferecer a denúncia? Já parei aqui, ó. Se é crime de responsabilidade, a denúncia é quem? É quem, Miri? Qualquer cidadão. Então, errado aqui, ó. Não é perante o Supremo, vai ser perante a Câmara. Né? E daí quem vai julgar vai ser o Senado. Alegria. A Constituição Federal de 88 estabelece as normas de processo e julgamento dos crimes de responsabilidade imputáveis ao presidente da República. Ela não estabelece normas de processo e julgamento. Quem define norma de processo e julgamento é quem, ó? Essa lei especial federal. O artigo 85 vai só dizer quais são os tipos de crimes de responsabilidade. Regra de processo e julgamento é essa lei lá de 1900 e bolinha. Errada. Nos casos de crime de responsabilidade, admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Se é crime de responsabilidade, é julgado no STF? Não, o julgamento é onde? No Senado. No Senado. Senado.
É crime de responsabilidade ato do presidente da República que atente contra o cumprimento de decisão judicial. E aqui, certíssimo, certíssimo. Então, vamos imaginar assim, ó. O Supremo deu uma determinada decisão, o presidente vai lá e descumpre. Nesse caso, eu tenho cometimento de um crime de responsabilidade. Ok? Próxima. Caso a Câmara dos Deputados admita acusação contra o presidente da República por crime de homicídio simples, o julgamento será realizado perante o Senado Federal. Se é homicídio, é o quê? Crime comum. Matou, matou, roubou, não sei o quê. É crime comum. Nesse caso, se é crime comum, ele vai ser julgado onde? No Senado? Não. Ele vai ser julgado onde? No Supremo Tribunal Federal. Passeio, hein? Conforme regra consagrada na Constituição Federal, o presidente da República detém imunidade penal relativa no que se refere às infrações penais que, cometidas antes ou durante o exercício do mandato, não guardem relação com as funções de chefe do Poder Executivo. Vamos agora, rapidinho, dá tempo ainda, dá tempo. Eu sei que já não está cedo, mas assim, a gente tem que aproveitar, né, Teteia? Aula ao vivo, 0800, tia tá aqui ainda com o baby, vamos aproveitar. O presidente da República, ele tem algumas imunidades. Ó, o presidente da República, ele não possui o que nós chamamos de imunidade material ou inviolabilidade, que é não responder pelas suas palavras, opiniões e votos. Isso quem tem são os membros do Congresso Nacional, certo? Presidente da República tem, portanto, apenas imunidade formal. Tá. Eu posso destacar aqui duas grandes imunidades do presidente. Essa irresponsabilidade penal relativa ou imunidade penal relativa, não vou nem colocar aqui para ficar mais rápido, que vai dizer que o presidente, na vigência do seu mandato, ele não responde por atos estranhos ao exercício das suas atribuições. Então, de novo, o presidente, na vigência do mandato, não responde por atos estranhos ao exercício das suas funções. O que é ato estranho? O senhor fez um negócio meio esquisito. A gente olhou e falou assim, que ato estranho. Não é isso. Ato estranho é aquele crime cometido pelo presidente que não tem relação com a função. Vou colocar aqui, sem relação com a função. Como assim? Imagine que o presidente tenha cometido um crime antes de virar presidente. Ok? Assim que ele se torna presidente, aquela ação penal, aquela ação que deve estar tramitando contra ele, fica suspensa, porque na vigência do mandato ele não pode responder, porque é considerado como um ato estranho. Imagine que o presidente, na vigência do mandato, comete um crime comum, só que não tem relação com a função. Tipo, vamos imaginar a situação hipotética, que o presidente encontra sua esposa traindo ele, certo? E uma situação assim, né? Vai que Deus o livre, né? O presidente pega lá com a boca na botija, né? Porque a gente tem uns presidentes aí das antigas, fala mal do Temer, né? Cara, 150 anos de carreira, né? E a mulher, uma teteia, uma coisa querida, coisa mais linda. Pode acontecer, gente, pode acontecer. Não estou dizendo que acontece, mas vai que Deus o livre acontece, né? Vai que Deus o livre. Uma situação hipotética. E o vampirão, por exemplo, pega a esposa traída. Isso é uma situação fictícia, que eu estou criando agora, assim, ó, fique, né? Pega lá a mulher traindo e ele mata o amante. A mulher não. Porque aquele pitel ele não pega nunca mais. Mata o amante, né? Mata o rival. Nesse caso, ele comete um crime comum de homicídio,
Homicídio aqui. Só que esse crime é um ato estranho. Por quê? Porque não tem nada a ver com a função. Ele não matou em decorrência da sua função de presidente. Ele matou porque é corno, né? Ficou bravo, tava lá, pá, matou ali o adversário. Não é? Nesse caso, o presidente não vai responder por esse crime na vigência do mandato. Vai responder depois, mas na vigência não. Loucura, né? Então, o presidente, na vigência do mandato, não responde, não pode ser processado, não pode ser julgado por um crime que não tenha nada a ver com as suas funções presidenciais. Crime, então, ocorrido antes de virar presidente ou que, na vigência da função, não tenha relação com a sua função. Ok? A segunda imunidade é a regra de prisão. O presidente, ele não pode ser preso de forma preventiva, cautelar, provisória. O presidente só pode ser preso após sentença condenatória, conforme diz a Constituição, mas que a doutrina vai dizer que teria que estar transitada em julgado. Mas para nossa prova, você grava: o presidente não pode ser preso, não pode ser preso antes de sentença condenatória. Estou acelerando por causa do nosso horário, né? Condenatória. Certo? Essas são as duas imunidades presidenciais aqui. Foi? Foi. Conforme regra consagrada na Constituição, o presidente da República detém imunidade penal relativa no que se refere a infrações penais que, cometidas antes ou durante o exercício do mandato, não guardem relação com as funções de chefe do Poder Executivo. Exatamente isso. Então, se cometeu antes ou na vigência, não tem relação com a função, ele não vai responder na vigência do mandato. Essa é a imunidade penal relativa, tá? Próxima lá. No caso do Supremo Tribunal Federal receber queixa concernente à prática de crime doloso contra a vida, estou falando então de crime comum, cometido pelo presidente da República, o presidente ficará suspenso de suas funções. Bom, se a gente tem o Supremo Tribunal Federal recebendo, eu estou aqui, ó. STF recebeu a denúncia contra o presidente. O que vai acontecer? Afasta ele por até 180 dias. Então, volta lá. Se o Supremo recebe, pela prática de um crime doloso contra a vida, o presidente fica suspenso. É isso aqui, tá? Ah, professora, mas ele está dizendo ali receber queixa. É esquisito mesmo. Você tem que pensar que, no caso de um crime doloso contra a vida, a gente estaria falando de denúncia, né, feita pelo Procurador-Geral da República. Mas existe aquela ação penal subsidiária e tudo mais. Então, a banca considerou aqui que está correta a questão, ainda que falando ali a palavra queixa, tá? Esse queixa, eu achei que a galera tivesse ficado meio assim, tá? Eu fiquei assim quando eu vi, mas esse não é o erro da questão, tá? Então, se comete um crime, é crime comum. Pensa aqui, ó, crime doloso contra a vida, estou falando de crime comum. Se é crime comum, o presidente fica suspenso quando o STF recebe a denúncia. Estamos em qual mesmo agora? Na 38? 38. O presidente da República ficará suspenso de suas funções nos crimes de responsabilidade após instauração pelo Senado Federal. Se ele vai ficar, então, suspenso no crime de responsabilidade quando o Senado instaura o processo. Não é isso aqui? Aqui, ó. Quando que o presidente fica afastado? Fica suspenso suas atribuições e afastado aqui, tá? Fica afastado quando o Senado recebe a denúncia. Por isso aqui também, gabarito. Certo. Sim? Qual que é o número que eu tô? Parece que tá diferente aqui. Na minha sequência. Hã? Ah, eu acho que eu tô... na minha numeração está um pouquinho diferente. Olha lá. Tanto em caso de infrações penais comuns,
quanto de crimes de responsabilidade. Compete à Câmara dos Deputados o juízo de admissibilidade da acusação apresentada contra o presidente da República. É só você olhar para esse quadro. Ó, tanto infração penal comum. Falando em infração penal comum, eu estou falando de crime comum. Tanto nele quanto de crime de responsabilidade, nos dois casos, depende do juiz de admissibilidade da Câmara? Depende, claro. Por isso, essa nossa 39, obrigada, está certíssima. E para terminar, a Constituição Federal de 88 prevê que atos do presidente da República contra a probidade na administração são crimes de responsabilidade. Aliás, a título de curiosidade, foi esse o tipo que foi incidida a conduta da ex-presidente Dilma, tá? Que gerou, então, a sua responsabilidade. Ok? E acabou! Você achou que não ia acabar, né, Teté? Mas acabou. Finalizamos aqui essa nossa aula de poder executivo, né? Eu sei que, né, tem um monte de outras coisas que a gente gostaria de falar, mas é uma aula, né, velocidade mais avançada, mas veja que a gente conseguiu passar pela parte de teoria geral, forma de governo, sistema de governo, atribuições do presidente, responsabilidades, processo eleitoral do presidente. A gente falou um monte de coisa aqui nessa aula de hoje.